E aí, pessoal? Estamos ao vivo numa quinta-feira. Toda semana eu tô fazendo lives por aqui. Geralmente é na quarta-feira, né? Mas essa semana eu tive que resolver uma questão aí, então passei para hoje. E hoje o tema da live é como perder gordura localizada, né? É um dos temas aí muito que o pessoal tem muitas dúvidas. E eu acredito que muitas pessoas gostariam de saber sobre esse tema, né? E eu acredito que todo mundo tem um local que é indesejável, uma gordura localizada indesejada. Não tem jeito, né? Porque o nosso corpo sempre vai ter a tendência de acumular de alguma forma em algum lugar. E eu acredito que assim, as únicas pessoas que não têm essa gordura localizada em algum lugar, eu acredito que são os atletas, né, por exemplo, e as pessoas que têm baixo percentual de gordura, que realmente, né, não é como pessoas assim normais como nós, né? Então, eu acredito que essas são as únicas pessoas assim que não sofrem tanto com uma gordura localizada em algum lugar, que gostaria de perder essa gordura, né? E é engraçado que se a gente for conversar até com pessoas magras mesmo, magras de acordo com o nosso padrão social, a gente vai ver que até essas pessoas possuem algum lugar que tem uma gordura ali que elas não desejam, tem uma gordura em algum lugar que elas queriam que não estivesse ali, né? Às vezes é no abdômen, às vezes é no braço, e até é engraçado de ver isso, né? Pô, pessoas magras também sofrem disso, de uma gordura indesejada. E não só apenas em relação à gordura, mas eu acredito que a maioria das pessoas sempre vai ter alguma parte do corpo que não se sente bem. Às vezes é o nariz, é a perna, é o ombro, sempre vai ter algum lugar que a gente não é satisfeito. Porque o ser humano é assim, né? Parece que nunca está satisfeito. Então a gente sempre está buscando soluções para resolver isso, para melhorar, até por conta da autoestima, né? E assim acontece em relação às gorduras localizadas, né? Tem muitas soluções por aí que a gente vê, exercício localizado, remédios e por aí vai, né? Porque a gente sempre está em busca de uma solução mais rápido, mais fácil, que possa resolver os nossos dilemas, possam resolver o que a gente acha indesejável, né? Então a gente sempre está em busca aí dessas soluções. E se a gente for analisar, cada pessoa possui um corpo diferente, né? Obviamente. Então, cada pessoa, por conta disso, acumula gordura em diferentes locais, né? E como que. E por que, né? Algumas pessoas acumulam, por exemplo, na barriga, outras no braço, outras no quadril, né? Como as mulheres. Mas o que leva ao acúmulo de gordura em alguma região, né? Então, isso depende, né? Principalmente do sexo, se é homem ou mulher. Depende da idade também. Em diferentes idades acumulam em diferentes regiões do corpo. Depende da genética também, né? Que aí entra o caso da família. A gente pode ver que tem muita gente, uma certa família que acumula mais no quadril, acumula mais no abdômen, no braço. E assim também acontece com até a questão também da definição, né? Dependendo da genética, a pessoa tem uma definição mais assim visível em algumas partes do corpo, né? Ah, a Fátima tá chegando aqui.
É verdade que só pode fazer abdominais depois que perde gorduras? Ou tem alguns exercícios aeróbicos que vai ajudando? Então, eu vou responder essa pergunta já já. Eu vou falar sobre isso já já e eu vou responder, tá bom? Já tá aqui programado para eu falar isso. E aí, se eu não responder a sua pergunta dentro do conteúdo, você me pergunta de novo que eu respondo no final. Mas eu tenho certeza que vai responder sim, tá bom? Então, como eu estava falando, o acúmulo de gordura vai depender do sexo, né? Se é homem ou mulher, idade, genética e também dos hábitos, né? E do corpo da pessoa. Dos hábitos que eu falo sobre exercício, sobre alimentação também vai depender sobre isso, tá? E assim, já é comprovado, né? Não sei se vocês sabem que as mulheres têm a tendência de acumular mais gordura do que os homens. Então, as mulheres possuem porcentagem de gordura maior do que os homens. Isso já é fato, né? Por conta dos hormônios também, por conta de vários fatores. E se a gente for observar, tem duas classificações principais de corpo, né? Que as pessoas. Opa, o Diego chegando aí também, que legal. Então, tem duas classificações principais que as pessoas usam, né? É mais do senso comum, que as pessoas chamam de o corpo pera e o corpo maçã. Então, o corpo pera é aquela pessoa que acumula muito nessa região mais embaixo do abdômen e também na região do quadril. Já o corpo maçã é aquele corpo que acumula mais gordura aqui nessa região central, né? Que pega aqui a barriga e o tronco. A maioria das mulheres possui esse corpo pera, que acumula mais embaixo, a maioria. Já os homens, a maioria acumula mais em cima, então são considerados o corpo maçã, né? Mas, obviamente, que tem também mulheres que parecem mais um corpo maçã, então é só uma classificação geral que as pessoas dão no senso comum, né? A maioria das mulheres é pera e os homens, a maioria, são maçãs. Mas as mulheres também, apesar de acumular mais no quadril, depois da menopausa, né, depois de uma certa idade, elas também têm a tendência de acumular na região da barriga, tá? Por conta dos hormônios. Então, até a menopausa geralmente é no quadril e depois dessa fase acumula muito na barriga também. Mas também tem as pessoas que além dessas partes, né, essa região da barriga, do quadril, do tronco, tem muitas pessoas que acumulam também, eu vejo no braço, tem muita gente que sente muito, né, incômodo nessa parte do braço, acho que principalmente as mulheres. Então, assim, vai depender de cada corpo, né? Não tem como ter um padrão, todo mundo vai ter acúmulo só na barriga, todas as mulheres só no quadril. Não, tem mulheres que, como eu falei, não tem tanto acúmulo no quadril, mas tem mais no tronco, às vezes no braço, que incomoda muito. Mas, em geral, a gente, na verdade, engorda, acumula gordura em várias partes do corpo, né? Mas claro que tem uma parte ou outra que nos incomoda. Então, beleza, eu falei que cada pessoa, então, tem o seu corpo, né? E tem as diferenças. Tem alguns padrões, mas também existem as diferenças, né? Que algumas pessoas acumulam em outras partes. Mas qual que é o perigo disso tudo? Qual que é o perigo? Qual que é a parte mais perigosa que vocês acham? Qual que é a região que tem mais perigo, né? A região mais perigosa, gente, que assim, que tem que tomar muito cuidado se tiver acumulando gordura em excesso, é a região abdominal, que a gente chama a barriga. Então, se a barriga está muito grande, tem que tomar muito cuidado com essa gordura localizada. É a que mais tem que tomar cuidado do que qualquer outra. Se você estiver acumulando gordura no braço, até um pouco no quadril, nas pernas, não é tão perigosa como a gordura
abdominal, a gordura aqui central, a gordura visceral que a gente chama. Por que visceral? Porque é a gordura que está ali também entre os órgãos. E por que ela é tão perigosa? Porque essa gordura é considerada, ela é relacionada a doenças, né? Como diabetes e também como doenças cardíacas. Então, pessoas que têm a circunferência do abdômen muito grande, elas têm maior tendência a ter doenças. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Mais interessante, porque no início, o que eu falei? Que as mulheres têm maior porcentagem de gordura do que os homens, não foi? E geralmente as mulheres acumulam mais gordura do que os homens por conta dos hormônios. Mas olha que interessante. Apesar disso, as mulheres têm menos risco de ter esses problemas que eu falei agora, de diabetes e doenças cardíacas, de acumular gordura visceral. Elas têm menos risco, apesar de ter maior porcentagem de gordura corporal geral, elas têm menos risco de ter esse tipo de problema. Por quê? Porque os homens têm a tendência de ter essa gordura visceral mais do que as mulheres. Então, os homens têm a tendência de acumular a gordura nessa região. Então, tem que estar muito atento a isso, principalmente se você é homem. Muito atento. E aí, só para vocês terem uma referência, o máximo da circunferência abdominal, e aí é a circunferência da cintura, que é mais ou menos aqui, nessas últimas costelas, que a gente chama de flutuante, mais ou menos nessa região aqui. Os homens, o máximo que pode ter, assim, para ser considerado fora de risco, é 102 centímetros. Se tiver 102 centímetros para cima, ele está correndo risco de ter essas doenças que eu falei. Agora, já as mulheres, é 88 centímetros. São 88 centímetros do limite de circunferência, tá? Só uma referência aí para vocês terem, né, dessa gordura localizada aqui no abdômen. Se vocês quiserem depois medir aí, para ver se estão fora de risco ou não. Mas não quer dizer, se a pessoa tiver essa circunferência maior, não quer dizer exatamente que você tá com uma diabetes ou tá com uma doença cardíaca, mas tem mais risco do que outra pessoa que tem menos circunferência, tá? É só uma referência que cientistas, os médicos usam em relação a isso, tá? E aí, antes de falar como realmente perder gordura localizada, a gente tem que analisar como não perder, né? Como não perder. Antes de falar como perder, a gente tem que ver o que não resolve, o que não adianta, o que não dá resultado e que às vezes muitas pessoas usam se enganando. Então, acho que o primeiro mito de todos que tem que ser quebrado é que para perder gordura localizada, você precisa fazer exercício localizado. Então, se você quer perder gordura do braço, você vai fazer exercício do braço. Se você quer perder gordura do abdômen, você vai fazer abdominal. Esse é um dos maiores mitos que existem. Não tem isso, gente. O corpo não funciona assim. Não tem como você falar, eu vou perder gordura nessa parte, nessa região. Não adianta. Então, esse é um dos maiores mitos que tem que ser quebrados. Se você está fazendo isso, não se engane mais, porque exercício localizado não faz perder gordura localizada. E uma das soluções mágicas aí que a gente mais vê, que nos enganam, né? Dizendo que a gente vai perder gordura localizada. Uma das soluções que eu vejo é, por exemplo, a ginástica localizada. Hoje em dia não tem tanto, né? Mas alguns anos atrás era uma febre nas academias ter aquelas ginásticas localizadas de
aulas coletivas, né? Mas essa solução não resolve, gente. Outra solução que eu vejo que tá muito em alta hoje, pelo menos lá na minha academia onde eu treino, aula de abdominal. Beleza, nada contra. Muito legal a aula, e a aula fica lotada. Muito bacana. Mas eu não sei se essas pessoas estão se enganando ou se estão indo por conta da comunidade, né, de estar perto de pessoas, ou não sei por que elas estão indo, ou porque gostam de fazer abdominal. Mas se elas estão indo para perder gordura da barriga, eu sinto muito informar que não está resolvendo. Essa não é a solução. E a aula fica assim, gente, lotada. Então essa é a outra solução que eu vejo, né, que as pessoas correm atrás. E assim, eu não tô aqui julgando, por que a pessoa tá lá, não. Às vezes ela não sabe disso, né? Às vezes é porque ela realmente gosta da aula, não quer dizer que ela tá lá porque ela tá achando que vai perder, não sei, cada um tem o seu porquê, né? Cada um tem a sua razão. Se ela tá indo, tudo bem, cada um é livre, né? Mas assim, se vocês estão aqui me escutando, é o que eu tô trazendo a verdade para vocês. Abdominal não faz perder barriga. Essa é a realidade, tá? Outra solução antiga também, não sei se ainda existe, provavelmente sim, que era muito aí de uma marca famosa que fica toda hora anúncio na TV, aquelas cintas vibratórias, né? Você olhava assim na propaganda, a pessoa usando lá, tremendo tudo, e aí depois tira a cinta, né? Barriga de tanquinho. Aí você fala, nossa, que maravilha, vou comprar isso, né? Solução fácil. Mas é só gastar dinheiro também, gente, porque é outra solução que não resolve, tá? Então, todas essas soluções mágicas, rápidas, fáceis, não resolve, gente. Não é assim que a gente vai resolver a questão da gordura localizada, tá bom? Esse é o maior mito. Maior mito. Então, beleza. Como então funciona a queima de gordura no nosso corpo? Como é que funciona isso? Então, galera, o que acontece? A gordura é uma das substâncias assim que mais tem, vamos dizer, o macronutriente. O macronutriente que mais acumula energia dentro dela. Então, a gente tem a proteína, a gente tem o carboidrato, a gente tem a gordura. A gordura é a que mais acumula energia, ou seja, a que mais pode nos proporcionar energia a longo prazo, enquanto o carboidrato e a proteína elas são limitadas, só nos supre por algum momento, depois pode acabar. A gordura não, ela já é bem prolongada, tá? E no nosso corpo a gordura está armazenada em vários lugares. E, na verdade, no corpo, ela é armazenada em forma de triglicerídeos, né? Nos adipócitos. O que é adipócito? É onde fica lá estocada a gordurinha, no local, às vezes mais na barriga, né? No quadril, tá ali, estocada. Como ela tem energia dentro dela, essa energia pode ser usada pelo nosso corpo para fazer as atividades diárias, para ler, estudar, para fazer exercício. Tudo que nós vamos fazer, até quando a gente está aqui sentado, nosso corpo está gastando energia. Nosso corpo está usando energia. Mesmo você dormindo, você está gastando energia o tempo todo. O tempo todo, você não para. Então, de onde vem essa energia? Essa energia vem dos macronutrientes que eu falei, gordura, proteína e carboidrato. Quando a gente está mais assim, nesse estado, está usando principalmente a gordura, tá? No estado mais calmo. Agora, quando são exercícios muito intensos, usa primeiro o carboidrato. Beleza. Então, como que faz para ter essa energia? Para o corpo usar a energia desses macronutrientes, eles têm que ser quebrados. E a gordura acontece assim também. Então, ela vai ser quebrada em outras substâncias, né, menores, para aí sim ser usada, como energia. Então, essa quebra da gordura vai gerar energia para o nosso corpo. Mas não tem como a gente prever
prever da onde o corpo vai tirar essa energia, de qual depósito de gordura ele vai tirar. Ele mesmo escolhe naturalmente qual lugar ele vai tirar essa gordura para quebrar essa gordura e formar energia para o nosso corpo. Tá bom? Então é assim que funciona a quebra de gordura. O corpo vai lá, pega de algum lugar que não tem como a gente saber de onde vai vir, quebra essa gordura e transforma em energia. E essa energia vai ser usada para a gente fazer algum tipo de atividade. Tá bom? É assim que ocorre a quebra e a queima de gordura no nosso corpo. E aí, há uma teoria de que o lugar que você mais acumula é o lugar também que você vai ser gastado. Como eu falei, não tem como a gente prever qual lugar o nosso corpo vai escolher a gordura para queimar. Qual local ele vai queimar primeiro. Não tem como a gente escolher queima só na barriga, queima no meu braço. Não tem como. O seu corpo que vai escolher isso naturalmente. Mas algumas pessoas, há uma teoria por aí que fala que aonde você acumula mais é também o lugar que você primeiro vai perder, né? Por exemplo, então se você acumula muito na barriga, provavelmente é o lugar que você também vai perder primeiro do que os outros lugares. Mas isso ainda não é comprovado cientificamente que o corpo funciona assim, tá? Porque, como eu falei, o corpo escolhe sem a gente saber de onde vai vir. E novamente, né? Depende aonde ele vai pegar essa gordura, assim como acumular, como eu falei lá no início, ele depende muito. Depende do sexo, da genética, do tipo do corpo da pessoa, que vai ser pera ou maçã, como eu falei lá no início, do formato. Então, é como ele acumula, que depende desses fatores. Para perder também depende desses fatores. Então, não tem como a gente prever exatamente de onde ele vai perder, tá? E interessante, pessoal, é que não é apenas o que eu acho, o achômetro aqui que eu tô falando para vocês. Claro que tem algumas experiências pessoais, mas eu também fui estudar, né, ver o que realmente a ciência tá falando sobre isso. E a maioria dos estudos, mostram que não tem como perder gordura localizada de uma parte específica do nosso corpo. A maioria dos estudos mostram isso, comparando diversas maneiras para tentar achar, para ver se tem como achar o lugar que... Não tem como. Não tem como prever aonde o corpo vai queimar mais, né? E a maioria desses estudos também comprovam que a perda de gordura acontece de forma geral. Então, se a pessoa quer perder gordura no abdômen, primeiro ela tem que perder de forma geral. E se ela tem muito acúmulo ali no abdômen, provavelmente o corpo naturalmente vai poder usar essa gordura, tá bom? Então, até os estudos científicos aí estão mostrando que não tem como perder num lugar específico que você queira. E aí eu achei alguns estudos mais interessantes que eu gostei. E tem um estudo de 2011. Apesar de eu estar falando aqui de estudos científicos, eu não vou querer ser chata aqui, vou falar bem rapidamente, só porque eu achei interessante e pode ajudar vocês de alguma maneira, tá? Então tem um estudo de 2011 que eles compararam, que eles foram ver qual era o efeito do exercício abdominal na região aqui da barriga, na região abdominal. E aí, o que eles fizeram? Durante 6 semanas, essas pessoas que foram analisadas fizeram 7 exercícios abdominais durante 5 dias, na semana, tá? Fizeram lá protocolo de 6 semanas. E aí, eles foram analisar se teve alguma diferença. Eles analisaram a porcentagem de gordura, a circunferência da cintura e a gordura abdominal, fazendo avaliação. E qual que foi o resultado? Mesmo essas pessoas fazendo exercícios abdominais,
não teve diferença nenhuma, nem na circunferência, nem no abdômen, não teve diferença. A única diferença que melhorou para eles foi que os músculos do abdômen estavam mais fortes. Eles analisaram isso através de um teste, né, de abdominal. Então, olha que interessante. Mesmo fazendo abdominal, não teve diferença nenhuma durante 6 semanas. Esse é um dos estudos. O outro estudo, muito legal, foi em 2013, que aí eles, em vez de analisarem a região abdominal, o que eles fizeram? Pensaram assim, vamos treinar apenas uma perna e a outra vamos deixar lá sem fazer nada. Vamos ver se vai ter diferença, fazendo musculação apenas em uma perna durante 12 semanas. E a outra a gente deixa quietinha lá para ver se vai ter alguma diferença. E aí, qual foi o resultado? Também não teve diferença nenhuma entre as duas pernas. Em relação à gordura, tá? Não tô falando em relação a músculo nem nada, tô falando em relação à gordura. Entre as duas pernas não teve diferença nenhuma de gordura, de porcentagem de gordura ou de circunferência em relação à gordura. E o mais interessante é que essas pessoas perderam gordura nos membros superiores e no tronco. Porque o que eles esperavam é que essas pessoas iam perder a gordura na perna que estava sendo treinada. Mas não teve perda de gordura significante nessa perna. E o que aconteceu foi que essas pessoas perderam gordura em regiões que nem estavam treinando. Então, para a gente ver como que o corpo que escolhe a região sem a gente escolher, né? Escolhe a região naturalmente, sem que a gente escolha. Achei muito interessante isso. E o outro estudo mostrou 2 grupos de mulheres. Esse é o último que eu vou falar, tá? Para não ficar muito chato. 2 grupos de mulheres. O primeiro grupo fez apenas dieta, restrição alimentar. O segundo grupo fez dieta e exercícios abdominais. E também não teve diferença significativa entre esses 2 grupos. Então, o grupo que fez só a dieta teve o mesmo resultado, praticamente, que o grupo que fez abdominal. Então, para vocês verem, né? Que exercício localizado não é a solução. Não é a solução. Mas é importante a gente lembrar, a gente analisar que, por mais que não dê pra gente escolher a região que vai ter mais perda de gordura, não dá pra gente escolher uma região para perder gordura. Mas a gente consegue escolher a região que vai ser mais tonificada, vamos dizer assim. Por exemplo, em relação a músculo, se você quer crescer os músculos, hipertrofiar os músculos do braço, você vai fazer exercício para o braço, tá? Você vai fazer exercício para o braço, você vai conseguir definir e tonificar. Mas em relação à gordura, não tem como escolher o local que perde. Então, assim, o abdominal, como eu falei, não faz perder a gordura nessa região, mas ele tonifica e fortalece essa região. Então, se você está fazendo abdominal, você pode continuar fazendo, entendeu? Mesmo que você tenha gordura, tudo bem, você vai estar fazendo, vai estar treinando o seu músculo. Até que você vai fazer outros exercícios, que eu vou falar mais um pouquinho na frente, vai fazer outros exercícios para ajudar nessa perda de gordura geral. E aí, quando você perder gordura, seu músculo vai estar ali tonificado. Mas é importante lembrar que você fazer abdominal não vai deixar a sua barriga de tanquinho se você tem gordura. Então, primeiro a gente tem que tirar essa camada de gordura, essa capa de gordura, para ir aparecendo o músculo, né?
aparecendo ali o músculo tonificado, beleza? Mas você pode ir fazendo sem problema o abdominal. Não é porque, eu tô com muita gordura no abdômen, não vou fazer abdominal. Não, você pode fazer. Até porque é importante ter o abdômen fortalecido, gente. O abdômen não serve apenas para mostrar a barriga de tanquinho. Não serve apenas para estética. O abdômen é muito importante pra gente. É muito importante. É uma região muito importante. Por quê? Porque se você tem um abdômen fortalecido, um abdômen forte, você vai estar protegendo a sua coluna. Se você tem um abdômen fraco, você está colocando em risco a sua coluna. Então, eles são parceiros. Se um tá fraco, o outro vai ter que aguentar o peso. E o trabalho da coluna, muitas vezes, não é essa força. Ela, claro, sustenta a gente em pé, sustenta a gente assim ereto, mas quem protege essa região é essa parte abdominal, principalmente os músculos mais profundos do abdômen. Por isso que é importante fazer as pranchas abdominais, aquela que a gente fica paradinho no chão, né, um exercício isométrico. E eu já vi muito pela internet por aí, gente, as pessoas, para ganhar, né, audiência, falando que faz um exercício maravilhoso para perder barriga. Todos os dias, desafio da prancha abdominal. Gente, não é para isso, tá? Mesmo que você não tenha tanto acúmulo de gordura na barriga, a prancha não serve para definir. A prancha serve para fortalecer essa região. Para você definir, tem que ser aqueles exercícios que você realmente tá ali mexendo o músculo, tá? Exercícios isométricos servem para fortalecer e não para definir. Beleza? Espero que tenha ficado claro em relação a isso, que eu vejo muita gente sendo enganada por isso. Não vai perder abdômen dessa forma, se você vai fortalecer. Então, faça abdominal pensando além da estética, pensando também em fortalecer essa região e proteger a sua coluna, porque quando você machuca a coluna, já era uma dor tremenda. Eu nunca machuquei, graças a Deus, mas muita gente fala que, cara, é uma das piores coisas que tem. E é muito difícil de voltar também, né? A como era antes. Beleza, eu falei tudo isso, mas afinal, o que todo mundo quer saber, como realmente perder gordura localizada. É o que todo mundo tá aqui assistindo, né? É o motivo de você estar aqui. Como realmente perder gordura localizada. E aí tem algumas estratégias que você pode usar, mas não vai ser aquela velha estratégia de fazer exercício localizado. O que pode te ajudar a perder gordura localizada? Exercícios que envolvam o corpo todo. Esses exercícios que envolvem o corpo todo, eles gastam mais calorias, porque eles exigem mais da gente. E você pode até perceber que quando você faz, por exemplo, um agachamento, quando você faz uma cadeira extensora, você vai sentir muito mais ofegante fazendo um agachamento, dependendo do jeito que você vai fazer. Então, você vai sentir muito mais. Corrida também envolve o corpo todo. Você tá ali mexendo as pernas, mas também você tá, né, com o braço também, com o tronco. Então, dê preferência para exercícios que envolvem o corpo todo. E assim vai ter mais queima de gordura de forma geral. E aí, em algum momento, pode ir lá na gordura que você, indesejável, em algum lugar localizada, e vai queimar ali também, tá? Além de exercícios com o corpo todo, que pode ser corrida, pode ser bicicleta, pode ser exercícios, né? O agachamento, o burpee, esses exercícios mais complexos. Uma das boas estratégias também, como eu já falei outras vezes, é o exercício de alta intensidade, como o HIIT, que também ajuda a queimar a gordura após o exercício.
O aeróbico também ajuda. Então, se você mais o HIIT, hoje estudos mostram que tem mais efeito, mais rápido do que o aeróbico de longa distância de 1 hora. O HIIT tem um resultado mais rápido do que esse aeróbico longo, tá? Mas você pode usar sim uma estratégia de misturar os dois. Um dia faz um exercício mais intenso, outro dia faz aeróbico. Isso você pode misturar sem problema nenhum, não precisa ficar preso a um, tá? Por quê, gente? O fator principal é a alimentação. Então, não adianta a gente se matar na academia, fazer exercício intenso pra caramba ali todos os dias, se a nossa alimentação não tiver ok. Não adianta, você pode estar arruinando todo o seu esforço, que você se dedicou tanto ali fazendo o exercício. Então, o fator principal é a alimentação. E como eu mostrei um estudo aqui para vocês, né? Foi o último, terceiro que eu mostrei, que comparou um grupo que fazia dieta e um grupo que fazia dieta e exercício. Esses dois grupos tiveram praticamente o mesmo resultado. Não teve muita diferença. Então, até esses estudos estão mostrando que apenas o exercício não é suficiente. O fator principal é a alimentação. Então, isso vai definir também em relação à gordura localizada, né? Quando a gente fala de emagrecimento em geral, é também em relação à gordura localizada. É muito relacionado, né? Está relacionado a isso. Então, a alimentação precisa estar alinhada. E quais são as dicas gerais que eu posso dar para vocês? Não é nenhum assim plano de alimentação, mas algumas coisas que podem ajudar em relação à alimentação. Consumir fibras solúveis, né? Fibras que venham de legumes, frutas e sementes oleaginosas como chia, como nozes, castanhas, são boas por quê? Porque fazem com que a digestão leve mais tempo para acontecer e aí faz com que a gente sinta mais saciado. Assim também como o consumo de proteínas. As proteínas também, as proteínas são alimentos, né? A proteína é um alimento que nos deixa mais tempo saciados do que, por exemplo, o carboidrato. Então, aumentar o consumo de proteína também é legal, é uma estratégia legal para te deixar mais saciado, tá? Outra que acho que vocês já estão cansados de saber, diminuição do açúcar. Isso aí, vocês já estão cansados de saber. E o açúcar também está relacionado com a gordura visceral, que eu falei que é a mais perigosa. Então, se você tem muito acúmulo de açúcar, muito consumo de açúcar, e não é só açúcar de cozinha não, tá? É açúcar que vem também do pão, né? Produtos que tem farinha de trigo, que na verdade no seu corpo vai ser transformado em açúcar. Por mais que é um alimento salgado, mas no corpo vai ser transformado em açúcar. Então, o ideal é diminuir, né, essa quantidade de açúcar. E também, da mesma forma, de farinha de trigo. Também é uma substância até inflamatória pra gente se comer em excesso. E a outra questão, a última dica nesse campo de alimentação, uma dica geral, né, é de beber muita água. E o interessante, gente, que para ter a quebra de gordura, o nosso corpo precisa de água. Não sei se vocês sabiam disso. Mas lá no processo de quebra de gordura, né? A gordura está estocada. Para ela ser transformada em energia, ou seja, para ela ser queimada, ela precisa de água para que isso ocorra. Por isso que é muito importante a gente beber água, né? Porque a gente sempre escuta assim, beba muita água, mas ninguém sabe o porquê. Mas em relação ao emagrecimento, é uma das coisas que pode ajudar.
porque nesse processo precisa de água para quebrar a gordura. Então, qual que é a conclusão que a gente tira daqui dessa live? Que infelizmente não tem como a gente escolher a parte do corpo, a gordura localizada que vai ser queimada primeiro. Infelizmente, não tem como escolher. O corpo que vai escolher naturalmente isso, tá? Então, se alguém vier com uma promessa milagrosa para você, toma esse remédio e você vai perder gordura da barriga, faça esse exercício e vai perder gordura de não sei aonde. Não entra nessa furada, porque agora você sabe que não tem como, não tem solução assim mágica para perder gordura localizada. A gente perde gordura de forma geral. E aí sim, posteriormente vai perder nos locais que são indesejados, né? Em alguma hora, seu corpo vai pegar essa gordura, tá? Então, dê preferência para perder gordura de forma geral. Outra conclusão, que exercício localizado não faz milagre. Como eu falei, não adianta. Se você quer perder gordura do braço, não adianta fazer exercício pro braço, porque não vai adiantar, tá? Mas tem como escolher o local que você quer tonificar, porque o músculo trabalha diferente da gordura. Então, se você quer tonificar, definir o seu braço, o seu abdômen, você pode fazer exercícios para esse local. Mas lembrando que primeiro você precisa perder gordura, para aí sim aparecer ali o músculo bonitinho. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a live de hoje. Se vocês têm perguntas, essa é a hora, esse é o momento de fazer as suas perguntas, comentários. Tem uma pergunta aqui, a corrida ajuda a perder gordura localizada? Então, como eu falei, nenhum exercício vai ajudar a perder gordura localizada. Nenhum exercício vai fazer milagre assim para um local. A corrida ajuda a perder gordura de forma geral, mas localizada não tem como você escolher. Só se for no sentido assim, que ela vai fazer você perder gordura de forma geral e em algum momento ela vai usar a gordura localizada, né? Na verdade, a gordura está localizada em várias partes do nosso corpo. Só que, obviamente, tem gente que tem gordura localizada em alguma parte indesejável. Mas se você for ver, a gente engorda em várias partes do corpo, né? Não só em um lugar. Aí eu não sei se a Fátima ainda tá aí, a Fátima Barreto. Hoje eu acertei seu nome. Mas eu acho que eu respondi a pergunta dela durante a live, né? Que ela perguntou, é verdade que só pode fazer abdominais depois que perde gordura? Ou tem alguns exercícios aeróbicos que já vai ajudando? Né? Eu acho que eu respondi durante a live, mas eu vou responder aqui de novo. É verdade que só pode fazer exercícios abdominais depois que perde gordura? Não, você pode fazer exercício abdominal independente se você tiver gordura ou não. Mas como eu falei, se você tem uma gordura ali localizada na região da barriga, do abdômen, esse músculo não vai aparecer, tá? Não vai ficar ali definido externamente. Mas você vai estar fortalecendo o seu abdômen, que é uma coisa boa. Mas em relação à estética, não vai aparecer se tiver uma camada de gordura. Então, se você está pensando só na estética, de mostrar ali o músculo definido, aí sim. Aí você precisa primeiro perder a gordura para depois aparecer o músculo, né? Mas, assim, pode fazer abdominal até para fortalecer essa região, é bom, tá? Alguns exercícios aeróbicos vai ajudar? Sim, aeróbico também ajuda. O aeróbico, gente, o exercício aeróbico, ele perde gordura. Na verdade, ele queima gordura, né? Ali no momento que você está fazendo um exercício. Quando é um exercício moderado.
e de longa duração, ele vai estar perdendo gordura ali no momento. O exercício intenso, ele vai gastar principalmente o carboidrato no momento, só que... Calma aí, deixa eu só subir aqui. Ele vai gastar o carboidrato no momento, só que durante a recuperação ele vai gastar muita gordura, tá? Por isso que é mais indicado fazer exercícios intensos, como o HIIT, como a musculação, porque eles fazem com que você perca gordura por mais tempo do que o exercício aeróbico. Mas nada te impede de fazer o exercício aeróbico. Se você gosta, se você se sente melhor, você pode fazer. Só que já é comprovado que os exercícios intensos entregam mais resultado em curto prazo do que o exercício aeróbico. Mas pode fazer sem problema, tanto o abdominal como o aeróbico. Jejum intermitente ajuda? Ajuda a perda de gordura geral, né? Emagrecimento em geral. Jejum intermitente é uma ótima ferramenta que acelera o processo, né? Ele não é a base é a alimentação. Assim como o exercício, que é um acelerador, o jejum intermitente também é um acelerador. Então, a base de tudo, gente, é a alimentação. O resto são só ferramentas que podem acelerar o seu processo, tá? Então, o jejum pode sim ser uma ferramenta que te ajude a emagrecer, a perder gordura em geral e depois perder gordura localizada. Só que antes de você fazer o jejum intermitente, é importante você ter uma alimentação nutritiva, porque senão você vai estar se estressando, você vai estar colocando o seu corpo em muito estresse. Porque jejum intermitente não é tão fácil de fazer como parece, porque tá todo mundo fazendo, parece ser simples e fácil. Mas não é, tá? Principalmente se você nunca fez o jejum intermitente. Nos primeiros dias é bem difícil você se acostumar com aquilo. Então é importante alinhar a mente e alinhar também a alimentação antes de começar. Porque não adianta você ter uma alimentação ruim, rica em carboidrato, rica em porcarias, desculpa a palavra, e fazer jejum intermitente. Primeiro que você vai sentir muita fome durante o jejum, porque o carboidrato não nos deixa saciado por muito tempo. Então, primeiro que você vai sentir fome. Segundo que você vai estar sentindo muito estresse também. E aí você não vai conseguir sustentar o jejum e pode até passar mal por conta disso, tá? Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas vamos ver se eu consigo entender. É normal tirar o açúcar e o carboidrato, que é a mesma coisa praticamente, e academia, e não conseguir emagrecer? É normal? Bom, aí tem que analisar, né, direitinho como que tá sendo isso, né? Porque a verdade é que o carboidrato, quando você diminui a quantidade do carboidrato, o normal, vamos dizer assim, é a pessoa perder peso, é a pessoa emagrecer, né? Porque quando a gente consome muito carboidrato, o que acontece, gente? Quando a gente consome carboidrato, o nosso corpo aumenta o hormônio insulina. Na verdade, ele libera a insulina no sangue, né? E o que acontece? A insulina, ela limita a quebra de gordura. Então, é um hormônio que é estimulado quando entra carboidrato, mas esse hormônio cessa a queima de gordura quando está liberado no sangue. E aí só volta a queimar gordura novamente quando a insulina diminui. E aí entra outros hormônios, hormônio do crescimento, adrenalina, noradrenalina, que vão ajudar no processo de queima de gordura, que na verdade vai estimular a queima de gordura, tá? Franciele, que perguntou, qualquer coisa me manda um direct pra gente ver direitinho como que você tá fazendo, porque quando a gente diminui a quantidade de carboidrato, geralmente o que acontece é o emagrecimento, tá? A perda de gordura.
Então, se você tirou, se você diminuiu e não emagreceu, aí a gente tem que ver o que realmente está acontecendo. Tem outra aqui, falsa magra. Como perder gordura sem perder volume? E aí você tá falando em relação a músculo, né? Que muita gente tem medo de perder músculo quando tá emagrecendo. Então, o ideal é continuar fazendo musculação, continuar ou começar, né? No caso não tiver, fazer exercício físico e consumir proteína. Não tem segredo isso, tá? Então, se você tá no processo de emagrecimento e tá com medo de perder proteína, perder músculo, desculpa, então o ideal é você aumentar o consumo de proteína e também fazer exercício. Assim você vai manter a sua massa muscular enquanto você perde gordura. E muito obrigada se você continuou aqui comigo, se você assistiu por um momento. Obrigada aí pela atenção, pela audiência. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Toda semana eu tô aqui fazendo live, de preferência toda quarta-feira às 8 horas da noite. Toda segunda-feira eu vou estar liberando um treino que você pode fazer com o seu peso corporal. Pode fazer em qualquer lugar que você quiser, tá? Apenas com peso corporal. Então é só ficar ligados aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, todos os lugares, estamos aí, tá? E também se vocês tiverem sugestões de temas das lives, vai ajudar muito, né? Que às vezes eu penso que as pessoas têm uma dúvida, mas às vezes é outra dúvida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum assunto, podem me mandar no direct lá, no mensagem, que eu vou ficar muito grata e eu vou poder ajudar vocês também. Então, até a próxima live, gente. Tchau, tchau. Valeu!